ajustá-las à tua vontade, à tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A série dessa quinta-feira é o Reconhecendo o Favor de Deus, e nós estamos falando sobre a graça de Deus. Eu já falei aqui sobre essa graça, e eu quero dizer que é muito importante, irmãos, antes de qualquer coisa, quando nós estamos diante da palavra de Deus, e às vezes acontece muito isso comigo e com você, nós nos distraímos diante da palavra de Deus. Às vezes, por já estar acostumado a vir à casa de Deus, por já estar acostumado a assistir os cultos, por já estar acostumado a ouvir a pregação, muitas vezes nós chegamos nesse momento diante da palavra e nós não abrimos o nosso coração, e nós não estamos dispostos a realmente querer saber o que Deus tem para falar comigo essa noite. O que realmente Deus tem. E nós, muitas vezes, até ficamos distraídos, ou mesmo com o nosso ouvido não tão atentos para aquilo que é tão importante para cada uma das nossas vidas, que é o entendimento correto da vontade e da palavra de Deus. Não há dúvida de que a palavra de Deus é o único remédio, é a única fonte capaz de transformar o nosso pensamento. E um pensamento são, um pensamento equilibrado, uma mente renovada na palavra de Deus é o começo, é o fundamento para uma vida completamente sadia em todas as áreas que você possa imaginar. Quando a minha mente ela está renovada verdadeiramente na palavra de Deus, quando isso acontece de fato e de verdade na minha vida, a qualidade da minha vida começa também a mudar. Muitas vezes nós estamos numa qualidade de vida que não está de acordo com a vontade de Deus para nós. É possível que mesmo filhos de Deus, que mesmo conhecendo a palavra de Deus, que mesmo querendo crescer nessa graça e nesse conhecimento, que no nosso dia a dia, que na nossa vida nós não estejamos vivendo o melhor de Deus para nós. Que a nossa mente esteja um pouco que conturbada. Mas eu quero dizer para você nessa noite que a palavra de Deus e o entendimento dela é altamente importante para que a nossa vida toda seja sadia. Que vida toda, pastor? Que a sua mente, você tenha... Porque, irmão, uma pessoa com uma mente tranquila, ela tem... A pressão dela nunca fica alta. Uma pessoa com uma mente tranquila e equilibrada, com as verdades da palavra de Deus borbulhando, fervendo no seu coração, essa pessoa, ela é até atacada pelo medo, mas ela não vive uma vida presa ou cativa ao medo. Sabe, aquela vida em que a pessoa não faz nada porque o medo domina tudo que ela vai fazer, ela tem medo de fazer. Por que eu vou te chamar para você poder ir comigo na casa do irmão tal, para a gente poder dar uma palavra para ele? Não, tenho medo de ir lá e não conseguir falar. Medo. Tem medo de vir à igreja. Tem medo de arriscar. Tem medo de fazer tantas coisas. É dominado por um sentimento de medo. Essa não é a vontade de Deus para você. Essa não é a vontade de Deus para mim. Mas eu quero falar sobre a graça de Deus. E nós precisamos nos focar constantemente nessa graça libertadora de Cristo e no desenvolvimento da nossa fé de forma correta. A igreja precisa entender que hoje nós estamos debaixo de uma graça redentora que vem de Cristo. E a palavra de Deus nos diz que Ele nos resgatou, por exemplo, da maldição da lei. E eu quero, falando sobre graça, eu quero lá em Efésios 2:1, ler contigo. Eu, inclusive, essa semana li novamente o livro de Efésios, bem devagar. É um livro, irmãos, que eu recomendo para que você leia esse livro. O apóstolo Paulo está explicando, ele está falando para aquela igreja e automaticamente falando para nós hoje. Ele diz: Ele vos vivificou, está falando de Jesus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais outrora andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Irmãos, quem não está em Cristo está sendo dominado pelas potestades do ar e pelo espírito desse mundo. Uma vez que estávamos sem Cristo, nós não havia acontecido em nós a vivificação que vem de Cristo. Porque o homem que não está andando com Cristo, a pessoa que está fora desse entendimento da palavra e que não entregou a sua vida a Jesus, diz a palavra de Deus que essa nós acabamos de ler agora, que ela está morta nos seus delitos e nos seus pecados. Ela não consegue entender as verdades de Deus, mas ele diz que Ele vos vivificou, ou seja, Ele nos deu vida através da palavra. Nós ouvimos a palavra, aceitamos a palavra, entendemos que Cristo é tudo na nossa vida e nesse momento nós somos vivificados. Nós passamos a viver, estávamos mortos. Entre os quais andávamos todos nós. Vamos para o 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Alguém pode dizer um aleluia aí? Aleluia. E nos ressuscitou juntamente com Ele, aleluia. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Você entende? Que não vem, não, porque eu sou muito bom, eu faço muita caridade, eu ajudo aos pobres, eu dou não sei quanto por cento do meu salário para uma instituição de caridade, eu estou sempre fazendo bem, eu estou sempre, tá bom, mas isso não compra a salvação, segundo a palavra de Deus. Porque a salvação não pode ser comprada e nem adquirida por esforço próprio de ninguém. Você já ouviu falar assim, mas essa pessoa é tão boa, mas ela não entregou a vida a Jesus, mas ela é tão boa, essa pessoa é tão caridosa, essa pessoa é tão legal, essa pessoa é tão... Mas ela entregou a vida a Jesus? Não, ainda não. Ela professou Jesus como Senhor e Salvador? Não. Cristo é a verdade absoluta na vida dela? Não, então ela não está salva. Por quê? Porque pelas obras ninguém pode ser salvo. Para ser salvo, para ser salvo somente pela fé. E o que é ser salvo pela fé? É crer que Jesus Cristo é o Senhor, que veio ao mundo, que morreu, que ressuscitou, que está vivo e que transforma a vida de qualquer um que crê no seu nome. É por essa fé que nós somos salvos. E essa graça nos alcançou, irmãos, não é pelo que eu fiz e pelo que você fez ou pelo que você faz, mas é pela fé. De quê? De que Cristo me salvou, de que Cristo me ama e de que mesmo às vezes até falhando, mesmo pecando, mesmo errando, mesmo às vezes tropeçando, isso não impede, isso não tira a minha salvação. Por quê? Porque eu já fui lavado, já fui redimido, já fui alcançado. O amor dele está sobre mim. Nada pode mais me condenar, nem te condenar. Por quê? Porque pela fé eu estou salvo. É isso, irmão. Precisamos nos focar nisso. Eu vou ler Gálatas 3,13, você pode só ouvir, que diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito Santo. Irmãos, tudo gira em torno da fé. Sem fé é impossível agradar a aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe.
E Romanos 6,14 diz: por causa dessa graça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Irmãos, esse versículo, Romanos 6,14, você precisa marcar na sua Bíblia. Por quê? Porque nós temos uma afirmação dentro da palavra de Deus de que o pecado não tem domínio sobre a minha vida e nem sobre a sua vida. Depois de ressuscitados com Cristo, nós temos o poder, pelo nome de Jesus e pelo Espírito que habita em nós, de dizer não ao pecado. Uma oportunidade errada aparece para mim e para você, e nós temos o poder que vem de Deus de dizer não, porque agora Cristo habita em mim, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé. Quando a proposta do pecado vem bater na minha porta, eu automaticamente lembro dessa graça que me alcançou e posso dizer em nome de Jesus, não a esse pecado. E eu venço pelo poder de Jesus e eu vou crescendo de graça em graça, de glória em glória com Ele. E eu vou adquirindo, eu vou moldando, aperfeiçoando, com a ajuda do Espírito Santo, o caráter de Jesus na minha vida. A palavra de Deus, se você ler a palavra, você vai perceber que Deus, Ele nos recriou em Cristo para que nós andássemos nele e para que nós atingíssemos, fôssemos andando na estatura, até chegar à estatura de Cristo, até que fôssemos perfeitos diante dele. A vontade de Deus é nos aperfeiçoar a cada dia em Cristo. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Depois de amanhã eu tenho que ser melhor do que o dia anterior. A sua vida e a minha vida, irmãos, em Cristo, se você tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, não interessa, mas hoje eu tenho que ser um cristão melhor do que eu fui há 10 anos atrás. Eu não posso mais ser um cristão bebê com 10 anos de evangelho. Qualquer coisa que alguém fala para você, você quer pegar no pé da letra, você quer comprar a briga, quer comprar o barulho, Irmão, já tem 10 anos, não é mais criança espiritual. Tem o apóstolo Paulo, em uma das cartas dele, ou é Pedro, eu não lembro, mas ele tem uma hora que ele fala assim, mais ou menos assim, não vos distancieis, está com as minhas palavras aqui, das verdades ouvidas em Cristo, se é que de fato vocês estão nele. Olha como que o apóstolo Paulo fala isso para a igreja. E ele diz, olha, não se afaste dessas verdades, não permita que o velho homem venha novamente querer mandar na sua vida. Não permita não ter o caráter de Cristo na sua vida diária, não permita isso, se é que de fato fostes alcançados pelo Evangelho. Irmãos, existe um perigo que nós corremos, e que todos nós corremos, que é de ser alcançado pela religião, de ser alcançado pela denominação, de ser alcançado por gostar de estar num ambiente de culto, de louvor, que maravilha, fui alcançado pela religião, pelo bem-estar de estar nesse lugar, e não termos sido alcançados verdadeiramente por Cristo. A vontade de Deus, irmãos, é que todos nós, de fato, tenhamos uma vida de acordo com o que a palavra de Deus diz.
Pastor, mas somos perfeitos? Não, ainda não, vamos chegar lá com Ele. Mas não somos perfeitos, temos falhas. Eu tenho, você tem, nós temos. Mas, irmãos, ter falhas não significa não ter uma vida mudada. Quem realmente está em Cristo, irmãos, tem que ter a vida transformada. No teu trabalho, cara, irmão, vai me desculpar, mas no teu trabalho e no meu trabalho, as pessoas têm que saber que eu sou um homem de Deus e que você também é. Na minha família, irmão, todo mundo tem que saber que eu sou um homem de Deus e que você é. Não pode haver, por quê? Irmãos, e como que isso acontece? Isso não é falando, isso é percebido por terceiros. A mudança na nossa vida é percebido por terceiros. Quem está em Cristo, a palavra de Deus diz que nova criatura não pode estar em Cristo, irmão, e ser velha criatura. Está em Cristo, continua passando cheque sem fundo. Está em Cristo, está namorando, está transando antes do casamento. Está em Cristo, está adulterando. Está em Cristo, está levando vantagem. Está em Cristo, tem gato em casa, eu sempre falo isso. Tem gato da Laje, tem gato da Sedai e tem gato Net. São 3 siameses lá. Fala, Deus. Fala mesmo. Fala, mas escuta, né? Nós achamos que a espiritualidade está na forma de falar e na forma de vestir. A espiritualidade, irmãos, está na forma de agir na prática e no dia a dia. Essa é a verdadeira espiritualidade. E ela começa, a gente está falando sobre família, né? Ela começa dentro de casa. Você é filho? A sua espiritualidade, ela começa dentro de casa, com a sua mãe, com o seu pai. É marido? Para mim também. A minha espiritualidade, a minha vida com Deus começa dentro da minha casa, no relacionamento que eu tenho com a minha esposa. Irmãos, vamos, segundo a palavra de Deus, vamos abrir o nosso coração para querer ter a vida mesmo mudada. Eu não posso me conformar com os meus erros, irmãos. Eu não posso me conformar com aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. E vivendo e acariciando um erro, um pecado, uma falha, aquilo que está contra a vontade de Deus, eu não posso. Amém, irmãos? A graça de Deus me diz que o nosso problema em relação ao pecado está resolvido. A graça de Deus, o favor imerecido dele que nos alcançou, ele nos diz, essa graça nos revela uma coisa, que o problema com o pecado que nós tínhamos acabou. Amém, irmãos? Por quê? Porque o pecado não tem domínio sobre nós, e se nós pecarmos, nós temos um advogado que é Jesus, que já nos perdoou. Então, com o pecado nós não temos mais problema, porque, primeiro, quanto mais eu entendo a graça, menos eu peco. Quanto mais eu entendo essa graça poderosa de Deus, menos propício ao pecado eu estou. Quanto menos eu entendo, mais eu foco no pecado, mais eu fico preocupado com o pecado e eu nem penso em querer conhecer e saber quem é Cristo. Irmão, tem gente que está vivendo olhando só para o seu pecado. Aí não faz nada, porque olha, ai meu Deus, pobre, cego, miserável que eu sou, e agora eu não posso mais fazer nada, porque eu pequei essa semana, eu falei que a minha esposa era muito feia. Muito feia é assim, entendeu, irmão? Eu falei que meu filho não sei o quê, eu peguei o troco a mais e não devolvi, e agora que eu não estou...
Irmão, devolve ainda, né? Vai lá e devolve. Mas a verdade é que, mesmo que nós tenhamos pecado ou errado, nós temos um advogado. E se nós nos arrependemos, Ele é fiel para nos perdoar. Você não precisa ficar, eu não posso. Aí você está escalado para poder estar aqui como auxiliar, ou para dar aula no Geração Vida, ou para tocar, ou para poder estar no Conectados, ou para poder, sei lá, você está escalado para fazer alguma coisa na casa de Deus. Aí você cometeu um erro durante a semana que você fala, nem vou para a casa de Deus, senão vou estar sendo hipócrita. Alguém já pensou isso? Você já falou isso? Só eu? Não é verdade? Tu não fica naquela noia? Caramba, não vou lá. Aí, irmão, o diabo adora isso. Eu demorei para entender isso. Aí que ele, não conhece nada da graça de Deus. É isso mesmo, você não pode mesmo não, hein? Evangelho, não vai para o evangelismo não. Você é um hipócrita. Você não pode, você é meu, sou, você não, está na igreja, só. Não é só não dar aula não. Abaixa essa mãozinha tua aí, está adorando por quê? Adora, mas adora quietinho assim, Isso aí, não levanta a mão não. Não conhece a graça de Deus. Não sabe que se eu tenho filhinho, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecar, tendes um advogado diante de Deus, e Ele é fiel e justo para te perdoar todos os seus pecados. Eu levanto as minhas mãos e digo, não é porque eu mereço, mas é porque a graça dEle está sobre a minha vida, e eu adoro a Ele. Eu levanto as mãos, aleluia, bate palma para o Senhor, irmão. Amém, é isso mesmo. É isso. Muita gente está travada pelo inferno, não está avançando na vida espiritual, porque está presa, está focando no pecado, esquecendo que pela graça sois salvo. Outro efeito. Outro efeito da graça é essa que eu acabei de falar, que em nosso espírito já estamos salvos e perdoados. 1 João 1, 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que está escrito, é o que eu creio, é o que eu vou sempre professar em nome de Jesus. E o inferno vai o quê? Vai ter que engolir isso. Por quê? Porque Cristo liberou isso sobre a minha vida e sobre a sua. Eu já contei, você sabe... É uma história que diz sobre o Martim Lutero, que foi um ícone, pelo menos o mais conhecido, ele, reformador, né, da Reforma Protestante, que no momento, no quarto, em algum lugar lá, ele estava num embate com o próprio diabo, e o diabo começou a acusar ele e dizer, você fez isso, você fez aquilo, por que você está fazendo isso? Você não pode, porque você fez isso. E você fez isso. E o Martim Lutero falou para ele, mas eu fiz mais o quê? Fez isso. E mais o quê? Eu fiz isso. E mais o quê? Isso. E agora? Pô, tu quer mais? Não, agora você vai escrever aí, diabo, o sangue de Jesus me purifica de todos esses pecados. Está repreendido em nome de Jesus. Você está entendendo, irmão, como que nós temos que viver a nossa vida? Aí agora vem uma pergunta que, quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre essa graça, e os judeus, eles não vão entendendo muito essa graça. Eles viviam na lei. Caramba, que é isso? E aí surge uma pergunta que o próprio apóstolo Paulo faz a pergunta e responde. E ele diz, aqui está escrito aqui, como que é? Pois que havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Ele diz isso lá em Gálatas, lá em Romanos. E ele diz, de modo nenhum. Irmãos, quem entende a graça de Deus, quem sabe dessa graça de Deus, eu já repito a você, está menos propenso a pecar. Por quê?
Você entendendo a graça, você quer se aproximar mais dele, você quer saber mais dele, você quer reter mais desse amor. E quanto mais próximo de Jesus, quanto mais próximo do Espírito Santo, menos força para pecar. Amém, irmãos? E terminando, caramba, você já ouviu por aí falar, e tem igrejas que de forma errada dizem, ou teve essa máxima de dizer uma vez salvo, para sempre? Cuidado com isso. Não é isso que eu estou falando. Porque, biblicamente, não é isso que nós entendemos. O pensamento, eles fundamentam esse pensamento dizendo o seguinte, que tudo que você fizer na carne não afeta o seu espírito. Se você se mete em adultério, não tem problema. Você está na graça. Pois, se isso é feito na carne, mas seu espírito está... Porque isso é feito na carne e o espírito está salvo. Esse não é o entendimento certo da palavra de Deus. Porque nós precisamos o quê? Perseverar o quê? Nele. Se você for em Apocalipse, inclusive nós lemos as 7 cartas aqui, em uma delas dizia que se for fiel até o fim, de modo nenhum riscarei o teu nome do livro da... Isso quer dizer o quê? O meu nome pode ser riscado do livro da vida? Pode. Se eu decair dessa graça. Se eu me afastar dessa graça. Se eu abandonar a minha fé. Se eu abandonar a minha esperança. Se eu não colocar mais Cristo como centro da minha... Irmãos, Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Tudo que eu fizer, eu tenho que olhar para Ele e ver se está de acordo com Ele. Eu acordei, estou na rua, fiz isso, fiz aquilo, estou fazendo um negócio, estou trabalhando, estou olhando para Cristo. Será que está de acordo? Eu estou em casa, estou falando alguma coisa, eu estou proferindo uma palavra, eu estou no carro, eu estou comprando alguma coisa, eu estou no ensaio, eu estou no meio da minha família, eu estou no meio dos meus amigos, eu estou andando de montanha-russa, sei lá onde eu estou olhando para Cristo. E eu tenho que olhar para Ele e falar, será que isso que eu estou fazendo, a forma como eu estou levando a minha vida, os meus relacionamentos, o que eu falo para as pessoas, e isso está de acordo com o que Cristo quer que eu faça? E aí eu vou me moldando nele, e aí eu vou me acertando pelo Espírito, com a ajuda do Espírito Santo. Aí você vai ver lá, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que defraudava não defraude mais, aquele que mentia... E é assim que eu vou viver na minha vida. Amém, irmãos? Finalizo aqui dizendo para você que eu acho que é algo muito importante. Não foque no pecado. Não foque no pecado. Foque na graça de Deus. Mas irmãos, o pecado eu já pedi perdão. E aí eu peço perdão e eu não tenho que pecar mais. Eu peço perdão e eu me afasto dele. Irmãos, tem pecados que você tem que, eu e você, nós temos que nos afastar daquilo. Vou dar um exemplo aqui, sei lá, do jovem. Pastor, não aguento. Se eu ouvir aquele batuque... Ou então, se eu ouvir aquele soma, aí, não aguento, eu vou com a galera mesmo. Chego lá, pastor Jesus, fico a noite toda lá, danço, namoro com um, namoro com outro, eu esqueço até que sou filho de Deus, meu Deus do céu, quando eu chego em casa no outro dia que eu caio em si, eu falo, meu Deus, o que eu fiz? Agora Deus não quer mais a minha vida, fica naquela crise. Eu não sei se isso já aconteceu com alguém aqui, né? Só um exemplo fictício. E aí você fica, meu Deus, e agora? Irmão, você está sabendo que se você estiver o tempo todo junto com aquele amigo que você fala, mas não vou largar, não vou abandonar o meu amigo, não vai mesmo, não abandone o seu amigo. Você tem que estar pronto, mas entenda, as más conversações corrompem os bons. Sou eu que estou dizendo isso? É a Bíblia. Se você está o tempo inteiro
com pessoas que não compartilham a palavra de Deus, se você está ouvindo o tempo inteiro esses conselhos, né? Aí está com problema no casamento, está varrendo a calçada, aí vem Maria Quitéria, vizinha, não conhece a Deus, vai na macumba, vai no Seixonoye, faz no Buda, sei lá onde ela vai, é esotérica, tem cristal em casa, tem sei lá o que ela faz, e aí você vai pedir conselho a quem? Maria Quitéria. O que ela vai falar para você? Estou sentindo uma... Deixa eu ir na tua casa aqui. Tem uma vibração negativa aqui, ó, vai no varal, de quem essa calça? É do meu marido. É aqui, ó, ele é a vibração ruim. Ai, meu Deus. Aí a pessoa já fica doida. Eu quero te levar num lugar. Irmão, cuidado. Presta atenção. Tem coisas que você tem que se afastar, irmão. Sai de perto. O que José fez quando a mulher de Potifar veio? Vou sentar. Não, para. Tá. Bota essa roupa aí, garota. Não. Vou contar até 10, hein? Vamos, bora. Pega aí esse pano. Para de palhaçar. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10. Aí ela, não põe. Vem cá para eu te falar um negócio. Eu já falei para... Não, toca em mim. Não, me respeita. Eu vou falar contigo de olho fechado. Fechou o olho, ela agarrou e acabou. O que ele faz, irmão? Ele mete o pé, mas mete o pé muito bravamente. Irmão, você acha que a mulher de Potifar era feia, irmão? É a mulher do cara. Ele saiu voado e falou, não dá para mim não, irmão. Mozão, vamos embora. É assim que nós temos que tratar o pecado, irmão. Tem coisas que nós temos que sair voado. Lá no trabalho, você vai continuar andando com o cara que está sempre nas armações das paradas lá? Porque a gente pensa, irmão, que corrupção, armação só acontece no alto escalão. Não é? Não, a gente fala que esses políticos são tudo ladrão. Não deixa de ser, não é verdade. Mas, se você perceber, a corrupção está em todos os níveis. Você tem o gari corrupto. Você tem porque eles têm que, se você botar aquelas pedras ensacadas dentro do saquinho, como diz a norma lá, tudo ensacado, tudo entulho, ele tem que o quê? Passar e o quê? E levar. Se tiver jogado lá, não. Mas se tiver ensacadinho, tudo certo, que tem que pegar e levar. Aí ele para com o caminhão. Falei, pô, amigão, entulho aí. Ih, rapaz, entulho aí. Aí. Ô, Marco Antônio, chega aí. O morador está querendo levar um entulho aí. Ih, rapaz, esse entulho aí a gente não pode levar, não. Tá vendo? O cara ele é motorista aí, rapaz. Motorista que manda pra caramba aí, rapaz. Por mim eu até levava. Mas, pô, como é que é? Final de ano, né? As crianças aí, pô, tô com 7 filhos, pô. Irmão, entendeu? Tu vê que tu pode fazer pela gente aí, que a gente dá um jeito aí, pô. Pô, meu irmão, que isso, cara? Tem que levar... Pô, irmãozão, sabe como é que é, pô? Motorista, rapaz. Motorista, pô, o cara é brabo. Aí o cara, para fazer o que é o dever dele, ele pede o quê? Um café. Você está entendendo, irmãos? Cuidado. Nós precisamos nos afastar do pecado e nos aproximar de Cristo. Amém? Feche seus olhos, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor,
porque a Tua palavra nos conduz à vitória plena na vida. A Tua palavra nos conduz, Senhor, à verdade, nos conduz à paz. E que cada um de nós, diante da Tua palavra, possa, ó Deus, que nós possamos ter a nossa vida transformada. Eu oro por cada irmão meu aqui, pedindo que a Tua palavra venha promover na vida dele uma mudança, uma qualidade, Senhor, conforme o Teu querer. Eu oro, Senhor, pela Maria Silva, que está internada no CTI. Pai, nós oramos, nós pedimos para que Tu possas enviar uma palavra de cura para ela, que ela seja curada, que ela seja restabelecida na saúde, ó Pai, que esse milagre venha acontecer. A Tua igreja, diante da Tua palavra, crendo no Teu poder, nós enviamos, em nome de Jesus, uma palavra de cura para Dona Maria Silva. Seja curada, seja restabelecida, em nome de Jesus. E eu oro por cada pedido de oração que chega na Tua casa, tanto pelo cesto aqui, quanto pela internet. Senhor, Tu conheces cada necessidade, nós intercedemos que haja cura, que haja libertação, que haja salvação e que Teu nome seja glorificado em tudo isso. Leva-nos em paz, ó Deus, para os nossos lares, guarda-nos, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Tenha uma boa noite, Deus te abençoe rica e abundantemente. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find You in the mystery, in oceans deep, my faith will stand.